E olha o que acontece porque eles não tinham fé em Jesus. E não podia, olha só a dimensão de eles não terem fé em Jesus como profeta honrado. E não podia realizar ali nenhum prodígio, a não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhe as mãos. Por que será que ele não conseguiu fazer mais curas? Fazer uns poucos. E admirava-se por causa da falta de fé deles. Lembra que quando Jesus curava, ele dizia que a fé daquela pessoa tinha curado? Então, Jesus não realizava curas sem que houvesse adesão da fé. Ele poderia realizar curas sem essa fé? Ele poderia. Mas vamos lembrar quando ele multiplicou os pães e os peixes? Ele pergunta o quê para os apóstolos? Quantos pães tens? 5 pães e 2 peixes para 5.000. Não tem problema. Mas é preciso que haja o quê? Uma vontade ativa de dar o que tiver para conseguir aquilo. No caso, diante de uma cura, o que a pessoa precisa dar de si para que a cura aconteça? A sua fé. Parece simples, parece pouco, parece barato, não tem que comprar em lugar nenhum, né? A fé a pessoa carrega dentro dela, mas não é simples. Fé que Jesus disse há poucas semanas aqui conosco. Parece até que está conosco a falar, né? Mas ele comparou a nossa fé a um grão de mostarda, que é muito, muito, muito pequenininho. Se essas pessoas não reconheciam em absoluto que ele fosse um profeta honrado, o tamanho do grão de mostarda vira o tamanho de uma molécula. E aí Jesus não cura. Não cura, porque ele quer nos colocar como participadores das nossas próprias bênçãos recebidas. Ou seja, entra aí o mérito. O mérito. Jesus podia curar, se ele quisesse, todo mundo o tempo todo. Mas ele ensina-nos a importância do mérito. E o mérito aqui é: eu tive fé suficiente? Eu testemunhei a minha fé até o fim? Ou disse, isso não vai dar certo? Jesus curou, mas foi há 2000 anos. Ele estava aqui. Agora, ele pode curar? Será? E aí eu não abro para mim a possibilidade de absorver em melhores condições as energias que Jesus continua despendendo a nosso favor. É claro que, como falamos sobre mérito, não é só o mérito da fé, mas é também, diferente daquele momento que ele estava entre nós, o mérito que nos leva à cura. Porque isso também é construído, não é? Mérito. Naquele momento em que Jesus estava entre nós, Jesus curava muitos que não tinham mérito. Por quê? Porque ele precisava mostrar o seu poder. Então, muitos foram curados para que ele simplesmente mostrasse o seu poder. Expressasse, não é? As pessoas vissem. De novo, né? Nós nos impactamos muito com os sentidos físicos. Ainda não é tanto pelo bom senso e pelo raciocínio, muitas vezes já é, mas naquele tempo precisava impactar os sentidos. Então, se a pessoa tinha mérito ou não tinha, olha, Jesus não podia ficar voltando de 100 em 100 anos esperando, né? Então, ele faz da forma que nós hoje vemos que tem extremamente sentido, não é? Então, ele vai nos ensinando a construção, porque a construir, porque essa construção, ela leva mesmo séculos e milênios. A construção da nossa fé, do nosso entendimento. Nós estamos aqui, estamos conversando, estamos entendendo.
Mas se amanhã surgir uma situação que nos leve a um testemunho de fé, será que nós conseguiríamos tirar de nós todas as dúvidas e dizermos assim, 100%, eu acredito, eu creio, acredito não é uma boa palavra, creio é melhor, né? Ou melhor ainda que creio é eu sei, né? Então eu não acredito, não é uma crença, é um conhecimento que eu tenho do poder do alto e também dos critérios da lei. Ora, pode ser que eu veja que eu estou nos critérios da lei para receber, de repente, uma cura. Estou nos critérios, mas não recebo. O que está acontecendo? Eu estou nos critérios da cura dentro da minha vida, que eu sei, que é desta encarnação. Mas muitas vezes Deus nos põe a testemunhar situações que são o quê? Anteriores a essa encarnação, ou ainda provas que vão nos favorecer em encarnações futuras. Nem tudo é expiação, não vamos esquecer disso. Também existem as provas, situações que pedimos que aconteça, curas que poderíamos ter e não vamos ter porque pedimos para não ter, porque queremos passar por aquela experiência. Vamos imaginar uma pessoa que poderia lançar mão de uma tecnologia para uma determinada situação de saúde, mas quando ela faz os exames, ela vai lá, se apresenta para fazer e tal, mas quando ela faz os exames, ela é uma das poucas pessoas no mundo, tem aqueles casos, não tem? É um dos casos raros que aquela técnica nela não vai funcionar por questões de hormônios ou questões de elementos microscópicos do nosso sangue ou do nosso organismo. Olha, você tem lá uma condição, geralmente isso funciona, mas quando uma pessoa tem uma condição como a sua, aí você se sente assim, sorteado num baú cheio de bolinha, você tira uma bolinha e diz, mas é essa aqui que tem problema, nessa não funciona, a bolinha é tudo, a outra funciona. Aí a gente fala assim, não é possível, como assim? Eu sou um dos casos raros que essa técnica não funciona? Quer dizer, eu podia ser curado, mas não vou ser. Por que aquela condiçãozinha, que às vezes é microscópica, foi acontecer comigo? Muitas vezes, eu lá pedi, assim, não, mas eu quero passar por essa experiência, eu quero passar mais tempo. Se eu for curado, não quero. Quem que não vai ser curado? Quem não quer ser curado? Quem não quer ser curado? Aqui, todos nós. No mundo espiritual, nem todos nós. Por quê? Porque lá nós sabemos das consequências de uma determinada situação.